Bom dia, pessoal, bom dia. Aqui hoje, em poucos minutos, eu quero falar do Verbo vivo. Quero falar do próprio Deus que se encarnou entre nós e transmitiu a mais linda mensagem de amor. Se você parar para pensar que Jesus encarnou, se fez homem, nasceu de uma mulher, se você parar para pensar que o próprio Deus e o Verbo, aquela voz que criou todas essas coisas, haja luz, que criou os céus, os mares, a terra, os planetas, o universo, criou você. E não estando satisfeito, ele quis ser um de nós, viver as coisas que nós vivemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu povo, meus irmãos, preciosos de papai. Como é que é isso, hein? O Verbo que era Deus, ele escolhe descer dos céus, deixar a sua glória e vem para o nosso meio ser um de nós. E o Verbo andou entre nós. O Verbo vivo, ou Logos em grego, refere-se a Jesus Cristo na expressão da palavra de Deus feita carne. Ele é a manifestação visível do Deus invisível, o meio através do qual Deus se revela e interage conosco. O conceito de verbo vivo enfatiza que Jesus já existia antes da criação. É eterno, é a própria fonte de vida e de luz. Quando se diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Eita, menino! Que coisa forte que nós estamos comunicando agora. O Verbo encarnado. Quando a palavra eterna de Deus assume, a palavra eterna de Deus assume a forma humana e habita entre nós e traz todo o amor de Deus até nós fisicamente. Apesar de ser invisível, mas real, Jesus veio até nós e pregou o próprio amor, o próprio Verbo, falando do que ele era próprio, porque ele era Deus, ele é Deus e ele sempre será. Ele passa pelo projeto do plano da salvação, que era anunciado pelos profetas. Gente, isso é tão intenso dentro de mim, é tão profundo entender que tudo que os profetas falaram acerca do Messias, do Salvador, do regenerador da humanidade, do libertador, é a plena revelação de Deus para nós. Ele é a palavra que traz luz, que traz salvação. Ele é a verdade que gera salvação nas nossas vidas, no mundo. O Evangelho de João descreve que a luz ilumina todo homem, é a fonte da vida verdadeira. Ele é a esperança, ele é a salvação para a humanidade, oferecendo a possibilidade de vida eterna através da nossa fé. Você tem fé em Cristo Jesus? Pois ele veio ao mundo
para te salvar. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ainda que esteja morto, viverá. Bom dia, evangelista, bom dia. Muito obrigada pelo presentinho, pelo selo. Muito obrigada, viu? Grande abraço, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão do verbo vivo na Bíblia, especialmente no livro de João, ele destaca Jesus como sendo a palavra eterna de Deus, que nunca passa, que se tornou carne, revelando ao mundo e oferecendo vida e salvação. Tudo passa, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Aleluia! A palavra de Deus não passará. Eita, glória a Deus, aleluia. Lá em Mateus 24:35, diz que céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. Esse versículo encontrado no Evangelho de Mateus faz parte de um discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Ele também fala da eternidade, enfatiza que apesar da natureza transitória do nosso mundo físico, céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus, que representam a verdade, a revelação de Deus e seus ensinamentos e pensamentos, permanecerão para sempre. Isso significa que a verdade e a sabedoria contidas na palavra de Deus são eternas e transcendem as mudanças e todas as coisas, os conceitos dos homens, os pensamentos, tudo. A palavra de Deus, ela é eterna como o nosso Deus. 1 Pedro 1:25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 48, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. O Verbo vivo habitou entre nós. Glorifique, irmão, é hora de glorificar, de agradecer, de louvar, de estar com o Senhor e permanecer na presença dEle. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Pai Celestial nesta manhã toque o teu coração, alcance a tua vida e que todas as coisas sejam feitas para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Tenhamos um bom dia. É tempo de ir para o trabalho. Um beijo grande. Tchau.